Olá, pessoal. O tema da nossa aula de hoje é literatura e crítica literária. Quando nós pensamos em literatura, uma noção do senso comum, que normalmente é compartilhada por todos nós, é de que tudo aquilo que é escrito é literatura. O grande problema dessa concepção é que as coisas escritas nem sempre têm um enfoque artístico. Na verdade, quando a literatura entra em cena, existe um tratamento artístico que é diferente do que nós vamos encontrar, por exemplo, em textos escritos cujo tema seja, por exemplo, um estudo médico, um estudo científico ou um estudo acadêmico. Nesse sentido, a gente já percebe que literatura, ou o termo literatura associado às artes, não pode ser tomado como simplesmente tudo aquilo que é escrito. Algumas coisas que estão escritas, estão publicadas, não são necessariamente literatura. Então, como é que a gente vai entender, ou pelo menos separar o que é literatura de todo o resto, né, de textos que circulam no nosso mundo? Pensando numa noção moderna de literatura, a gente entende que a crítica literária, ou seja, um conjunto de conhecimentos especializados, é capaz de nos dizer o que é literatura e o que não é literatura. Essa discussão não é muito simples e ela existe muito antes de nós termos acesso à escrita como a gente a conhece hoje. Por exemplo, quando nós vemos um exemplo de declamação poética, nós estamos em contato com algo que não depende necessariamente do texto escrito. Era isso que acontecia na Grécia Antiga. Quando os primeiros poetas compunham os seus textos, essa composição não dependia, em nenhum sentido, do texto escrito, formalmente, num papel, como nós entendemos hoje, né, que seja necessário para que exista literatura. A literatura no mundo antigo, ela existe a partir da oralidade, né? As declamações, as encenações teatrais, os registros, né, mentais, de memória, é que configuram isso tudo que se diz como literatura. E a crítica literária, no mundo antigo, também já se preocupava em definir, em conceituar a literatura. Porque, afinal de contas, essas manifestações do espírito, as declamações de poesia, as contações orais que um grupo fazia para outro grupo, ou mesmo as encenações teatrais, isso tudo estava fora de alguns princípios de utilidade que norteavam a vida no mundo clássico, no mundo antigo. Então, a crítica literária, ela tem a sua matriz, a sua origem lá nesse mundo. Os gregos antigos já se preocupavam em dizer, afinal de contas, formalmente, o que eram essas manifestações do espírito, né? Que deveriam atender a uma necessidade humana que não era necessariamente imediata ou meramente comunicativa. É aí que aparece um dos grandes nomes da literatura clássica e da crítica literária clássica, que é o Aristóteles. O Aristóteles, junto com alguns outros filósofos e críticos literários que o seguiram, criou os conceitos iniciais da literatura. A preocupação do Aristóteles era principalmente com o texto de teatro, que era uma manifestação que para ele se separava ou se diferenciava de tudo aquilo que se fazia em termos de linguagem no seu tempo. Então, as considerações que o Aristóteles nos apresenta desde o mundo antigo ainda valem para muitos encaminhamentos que nós damos hoje para a discussão que tenta definir o que é literatura. Mas como essa resposta não é muito simples, né, a crítica literária vem tentando responder a isso desde, como eu disse, essas manifestações antigas, a gente precisa de uma reflexão um pouquinho mais aprofundada e que leve em conta que não existe um conceito de literatura. O conceito de literatura estável que nós temos é esse do senso comum. Mas, infelizmente, para especialistas, esse conceito não é, vamos dizer assim, suficiente. Nós precisamos de mais do que isso. A noção de literatura está diretamente relacionada à arte, pois a literatura é compreendida, de modo geral, como exercício artístico da linguagem. Então, como nós vimos, a literatura é uma manifestação artística que depende da linguagem. A linguagem é a matéria-prima do exercício literário. E qualquer produção literária, seja oral, seja escrita, depende necessariamente de um uso da linguagem que não vai ser
o uso comunicativo ou o uso utilitário que nós estamos acostumados a fazer quando desejamos passar uma informação ou nos comunicarmos com as pessoas ao nosso redor. Então é importante ressaltar que a literatura é um uso especial da linguagem, seja em qualquer uma das suas manifestações. Os conceitos formais de literatura, eles dependem de uma preocupação histórica que nos leva a pensar a história da literatura em dois grandes blocos. Nós temos a era clássica e a era moderna. O que nós chamamos de era clássica vai desde Aristóteles até aproximadamente final do século XVIII. E a era moderna vem do final do século XVIII até os dias de hoje. Quando nós tentamos teorizar e conceituar a literatura de modo mais elaborado, mais formalizado, nós vamos lembrar das premissas de Aristóteles, que ainda nos servem para tentar dizer, afinal de contas, como é que a literatura funciona e quais são os seus princípios de realização. De modo geral, para o Aristóteles, e isso pensando então no que era a literatura para a era clássica, o Aristóteles considerava que a literatura é linguagem, criação e mimese, ou seja, imitação. A ideia de criação é justamente porque para o Aristóteles era muito importante diferenciar a história da poesia ou a história da literatura. Porque a ideia de a função da história ser diferenciada daquela função dos textos literários, para esse momento já era muito importante. Então, quando nós pensamos que o Aristóteles cria a ideia de mimese, ou, como eu dizia, o conceito de imitação, mimese é a imitação, isso também define um caminho para a criação literária. Nessa medida, a literatura deveria ser, paradoxalmente, criação e imitação. Isso parece uma contradição no sentido que a gente imagina que a linguagem deveria ser elaborada, mas de modo a não fugir daquilo que, de alguma forma, era conhecido do espectador ou do ouvinte, no caso da poesia. A premissa de mimese ou imitação, que é muito importante na era clássica, ela vai se combinar com uma ideia de formalização ou um uso especial da linguagem que para os clássicos é fundamental. Todo o pensamento clássico, e isso caminha até o final do século XVIII, vai determinar que a literatura deve acontecer a partir de um projeto formal. Ou seja, é preciso que haja, antes de a elaboração artística se consolidar, um projeto formal. O artista tem que ter ideia de qual é a forma que a sua criação terá, a sua criação de linguagem terá. É isso justamente o que vai fazer com que o Aristóteles consiga diferenciar a literatura da história. Se a literatura é a linguagem, mas necessita de um projeto formal que a enquadre, isso é absolutamente diferente do que se conceberia como a história, que seria o registro dos fatos importantes acontecidos em um determinado período. Então a ideia de forma vai caracterizar aquilo que para os clássicos era fundamental. Então, uma linguagem especial, elaborada num projeto formal, de acordo com uma criação e essa criação limitada ou pelo menos direcionada por um princípio de imitação da realidade. Como nós estamos falando tanto de Aristóteles, seria interessante um comentário próprio do livro que hoje em dia é uma das grandes referências da teoria literária. O Aristóteles tem um texto formalizado, que está disponível para qualquer um de nós, que se chama Arte Literária. Nesse texto ele discute de forma bastante aprofundada a ideia de imitação, ou a ideia de mimese, da qual nós vemos falando até agora. Assim como alguns fazem imitações em modelo de cores e atitudes, uns com arte, outros levados pela rotina, outros com a voz, assim também nas artes acima indicadas, a imitação é produzida por meio do ritmo, da linguagem e da harmonia, empregados separadamente ou em conjunto. Muito bem, então nós vimos que a ideia de imitação para Aristóteles está intimamente relacionada com a ideia de que a realidade pode ser reproduzida pela linguagem. Então imitar é colocar a linguagem a serviço de uma certa linguagem criativa que vai ser capaz de dar o ritmo da realidade. Então vemos aí que esse conceito vai ser determinante para as concepções que Aristóteles vai nos deixar para os estudos literários.
Então vamos ver agora a perspectiva moderna da literatura. A partir do século XVIII, quando nós vamos dizer que já estamos na época moderna ou na era moderna, a ideia de forma, como era concebida pelos clássicos, ela se torna um pouco menos rígida. Ou seja, a partir do século XVIII nós vamos ter o período literário que conhecemos como romantismo. E uma das principais características do romantismo é justamente, vamos dizer assim, aliviar ou tornar um pouco mais flexível a ideia de forma que os clássicos cultivaram durante tantos séculos. Isso significa, por exemplo, que dificilmente um poeta romântico vai escrever os seus poemas em versos de 10 sílabas contadinhas, como acontecia com os clássicos. Se nós pegarmos um texto do Homero, por exemplo, lá da Odisseia, nós vamos perceber que para Homero era muito importante que cada verso tivesse um ritmo regular e que, portanto, esse verso necessariamente teria um número de sílabas muito regular, igual a todos os versos de toda a sua composição. Essa não era uma preocupação muito presente para os românticos, ou, vamos dizer, para os modernos, né? De modo geral, a forma deixa de ser uma imposição para a criação literária. Existe uma liberdade maior e uma proposição de sentidos um pouco mais livre, né, do que nós vamos encontrar nas composições, né, nos poemas, nas epopeias, em tudo aquilo que faz parte do arcabouço literário clássico. No mundo moderno, então, isso deixa de ganhar tanta importância. E nós vamos perceber que outra determinação que vai dar conta, né, de uma literatura bastante diferenciada é a ideia de texto impresso. Até o século XVI, né, a oralidade é muito presente nas manifestações que serão consideradas literárias. Nós temos um exemplo, por exemplo, né, o Camões, por exemplo, quando escreve os Lusíadas, ele tem em mente o modelo clássico dos textos cantados oralmente. Mas quando ele escreve os Lusíadas, ele escreve um texto para ser impresso. Porque nós já temos aí, né, a imprensa disponível para todo o processo de edição da literatura. E aí sim o conceito de literatura passa a caminhar ao lado do conceito de texto impresso, de texto escrito para ser lido. Nós podemos entender que as duas grandes revoluções que o romantismo propõe, né, para o novo leitor, para o leitor moderno, tem a ver com uma liberdade formal e tem a ver com a ideia de que a literatura passa a ser composta para ser lida. As funções da literatura. A literatura, como nós vemos ao longo do tempo, ela tem aparecido na preocupação dos críticos justamente para se definir para que ela serve. Muitos estudiosos, assim como Humberto Eco, ou mesmo o professor Afonso Romano de Santana, quando questionados sobre para que serve a literatura, eles dizem tranquilamente que a literatura não serve para nada. Exatamente, do ponto de vista utilitário ou funcional, a literatura não serve para nada. A literatura não é como a linguagem comunicativa que serve para que eu comunique um desejo ou uma intenção, ou passe uma informação que é importante para uma outra pessoa. Então a linguagem comunicativa, ela tem uma função imediata. Ela serve para alguma coisa de modo sensível àquele que fala e também para aquele que ouve. Agora, no caso da literatura, isso é mais difícil de precisar. Por exemplo, se eu escolho ler o último romance lançado na semana passada e eu me questiono se isso serve para alguma coisa, eu não tenho uma resposta imediata. Essa resposta não está pronta, ela não é dada de modo utilitário. E no mundo que a gente vive, às vezes, essa pergunta é bastante importante e nós somos questionados para respondê-la, às vezes, de imediato. Muito bem. É interessante a gente saber o que é que as pessoas pensam em relação à função da literatura. Então vamos questionar, né, sobre o que significa a literatura, o que é a literatura para aqueles que têm uma vivência um pouco mais próxima com esse universo. Bom, essa é a velha pergunta que fazem desde a época do Aristóteles, né, e ninguém encontrou uma resposta adequada ainda. Eu acho que nós vivemos num mundo muito vulgar, num mundo muito moldado pela imagem, num mundo em que a televisão tem um predomínio muito grande, e é o que a televisão coloca
que normalmente faz a cabeça das pessoas. A mídia eletrônica no país trabalha muito com a indústria cultural. E a indústria cultural é uma indústria que está a serviço do lucro imediato. E a arte não tem essa preocupação com o lucro imediato. A arte é feita, e em especial a literatura, ela é feita dentro de um programa estético. O autor quer dizer alguma coisa, cria uma determinada linguagem para transmitir o seu projeto estético e tudo isso contraria aquele horizonte de expectativa que nós temos formado na população de uma maneira geral. Então a literatura é esse texto que tem essa especificidade de dialogar com outros textos, de dialogar com o cinema, de dialogar com a história em quadrinho, de dialogar com a própria televisão, dialogar com a música, dialogar com a pintura. Em todo bom texto literário, você vai encontrar entrincheirado nesse texto essa tensão literária dessa linguagem com outras linguagens possíveis. Vejam que as funções da literatura, elas também variam de acordo com o tempo. Assim como a ideia do que é a literatura também pode mudar, a ideia de para que serve a literatura também pode mudar. Quando nós dizemos que a literatura não serve para nada, nós dizemos que ela não serve para nada no sentido que ela não tem uma intenção meramente comunicativa. Mas a literatura caminha no tempo, junto com a história humana, e ela, de certa forma, vai determinando como essa história vai sendo construída. Nós podemos pensar, inicialmente, retomando Aristóteles, uma função para a literatura que é, de certa forma, uma função existencial, que é o que nós chamaríamos de catarse, usando uma palavra aristotélica. A ideia de catarse, para o Aristóteles, era uma premissa para entender a serventia ou a função da literatura. Na função de catarse, se entende que um espectador ou um ouvinte de um texto literário, ao ouvir esse texto, ao tomar consciência daquilo que está sendo encenado numa peça de teatro, ele teria condições de experimentar aquelas emoções propostas ou sugeridas pelo texto literário e, com isso, realizar uma espécie de terapia interior. Ou seja, aquilo que nós chamaríamos de higiene mental e emocional. A partir dessa higiene, vamos dizer, ele estaria pronto para viver a sua vida de forma mais saudável. Vejam que a ideia de catarse é uma ideia que dá à literatura uma utilidade, né? A ideia de que vai regrar o comportamento humano e tornar as pessoas mais aptas ao convívio em sociedade. Uma vez vivendo a experiência da catarse, o sujeito teria condições de purgar os maus sentimentos, os maus pensamentos, os maus desejos e, portanto, estaria mais saudável emocionalmente. Para Aristóteles, essa era uma função determinante, principalmente para as tragédias clássicas, que fizeram tanto sucesso no mundo antigo, como nós bem sabemos. Uma outra função da literatura, que não pode escapar e que tem uma íntima relação com a função da catarse, é a função moral. Ou seja, a literatura vai ao longo do tempo, e aí não só mais individualmente, mas ela vai criando entre os grupos sociais uma ideia de valor. Ou seja, é preciso que alguns conceitos ou algumas práticas sejam preservadas. E a literatura acaba fazendo com que isso circule entre as culturas, ou mesmo no interior de uma cultura, algumas ideias, né, muito importantes para a formação de um povo vão sendo garantidas no texto literário, nas composições literárias que vão, né, sendo consolidadas, sendo valorizadas e, portanto, definindo um determinado comportamento. Um exemplo para nós do funcionamento da literatura, né, nessa sua, vamos dizer assim, serventia moral, é o caso da peça Édipo Rei, de Sófocles. Essa peça foi escrita 500 anos antes de Cristo, foi composta 500 anos antes de Cristo e encenada muitas vezes com diferentes versões. Na peça Édipo Rei,
o principal elemento, né, do enredo diz respeito ao fato de que o Édipo, numa situação de desconhecimento, mata o pai e se casa sem saber com a própria mãe. Em Édipo Rei, nós temos essa ideia de que cometeu-se um crime, né? Matar o pai e casar-se com a mãe aí representa um crime. E o Édipo vai ser, no desenrolar da encenação, punido por esse crime. Aí se compõe ou se estabelece um veto, né? Que é um veto que, se nós observarmos, está presente em praticamente todas as culturas, que é o veto ao incesto, né? Casar-se com a mãe é proibido em todas as culturas. Isso não significa que a sociedade grega já não tivesse conhecimento desse princípio de comportamento, mas foi necessário que isso se consolidasse por muitas composições que tinham o Édipo como tema, né? E isso ao longo do tempo vai marcando a história da cultura ocidental e vai tornando cada um, né, cada membro dessa cultura ciente desse veto e um praticante desse valor. Quer dizer, mesmo quem não leu o Édipo Rei, de alguma forma foi atingido, né, por esse princípio comportamental que vem lá desde os gregos antigos. E da mesma forma, a literatura vai construindo em outras áreas da experiência humana uma moralidade que nós vamos praticando muitas vezes sem termos uma consciência plena disso. Então a ideia de que a literatura tem uma função moralizante ou civilizatória é muito importante, né? Justamente porque, se pensarmos a ausência da literatura numa sociedade, nós também vamos perceber que haveria aí uma deficiência, inclusive no modo como os conceitos morais, como a prática ética de um povo vai se estabelecendo e sendo respeitada de modo conjunto, de modo articulado e compartilhado. E uma outra função que a literatura exerce ao longo da sua história é a função social. A função social da literatura é marcada de modo talvez mais preciso em algumas épocas de sua produção. No mundo antigo, quando os gregos compunham os seus textos, né, ou mesmo no mundo latino, um pouco depois, essas composições não tinham necessariamente uma função social. Mas nós vamos ver que na era moderna, a partir do século XVIII principalmente, muitos escritores começam a entender que a literatura deve funcionar para que a sociedade seja transformada naquilo que ela tem de errado, ou de pernicioso, ou de negativo. Nessa medida, nós vamos perceber que no realismo, ou seja, na segunda metade do século XIX, há uma ênfase muito grande a produções que têm como foco o uso da literatura para que se faça alguma denúncia social, para que se revele algum problema que precisa ser resolvido por um determinado grupo, né? É o caso, por exemplo, de um autor muito famoso e um dos grandes nomes do realismo francês, que é o Émile Zola. Émile Zola escreveu um romance, se intitula Germinal, em que ele vai, a partir de uma análise bastante acurada da sociedade contemporânea, propor que se faça uma revolução socialista. Esse romance Germinal, ele foi transferido, né, para a linguagem cinematográfica, e nós temos disponível o filme Germinal, em que há uma ênfase muito grande nos conflitos sociais que, segundo o autor, Émile Zola, deveriam necessariamente ser resolvidos a partir de uma revolução socialista. Il y a longtemps que vous travaillez à la mine? Je suis descendu, j'avais pour 8 ans. Puis tenez, j'en ai 58 maintenant. Calculez. C'est pas du sang? Non, c'est du charbon, ça. J'en ai dans la carcasse de quoi me chauffer jusqu'à la fin de mes jours. Ça fait 5 ans que je suis pas descendu. J'avais tout ça au magasin sans le savoir. Ça conserve. Oh. Allons-y, ma poule. Si monsieur Hennebeau nous voit en train de feignasser... C'est monsieur Hennebeau, la mine? Non, c'est le directeur. Il touche sa paye, comme nous. Alors à qui est-ce donc tout ça? Tout ça, là, on sait pas. À des gens. As funções da literatura são discutidas também pelos teóricos contemporâneos. Nós temos um francês contemporâneo, Antoine Compagnon, que diz sobre as funções da literatura
alguma coisa aí retomando o que o Aristóteles dizia já desde a ideia da catarse. As definições de literatura, segundo sua função, parecem relativamente estáveis, quer essa função seja compreendida como individual, ou social, privada ou pública. Aristóteles falava de catarse, ou de purgação, ou de purificação das emoções, como o temor e a piedade. É uma noção difícil de determinar, mas ela diz respeito a uma experiência especial das paixões ligada à arte poética. Aristóteles, além disso, colocava o prazer de aprender na origem da arte poética. Instruir ou agradar, ou ainda instruir agradando, serão as duas finalidades, ou a dupla finalidade, que também Horácio reconhecerá na poesia, qualificada de dulce e utile. Muito bem, nós vimos que o Compagnon diz, retomando Aristóteles, que a literatura no tempo, né, seja individualmente ou coletivamente, ela vai ser marcada pela função de catarse e também pela função didática. Ou seja, é preciso purgar as emoções, né, fazer a terapia emocional a partir da literatura, mas ao mesmo tempo é preciso que a literatura ensine alguma coisa. Então, a noção do prazer de ler, né, mas também com a noção da utilidade. É preciso que haja algum conhecimento embutido nisso que estará sendo lido. Para pensarmos na ideia mais contemporânea de literatura, né, vamos fazer uma pequena referência a um poeta, Manuel de Barros, que vai, de forma indireta, num dos seus poemas mais famosos, discutir o que é que leva o artista a escrever e o que é, afinal de contas, que o leitor ou o espectador deve esperar dessa composição que tem, afinal de contas, como dizíamos no começo, uma função muito pouco tangível. Com pedaços de mim, eu monto um ser atônito. Tudo que não invento é falso. Há muitas maneiras sérias de não dizer nada, mas só a poesia é verdadeira. Não pode haver ausência de boca nas palavras. Nenhuma fique desamparada do ser que a revelou. É mais fácil fazer da tolice um regalo do que da sensatez. Sempre que desejo contar alguma coisa, não faço nada. Mas se não desejo contar nada, faço poesia. Melhor jeito que achei para me conhecer foi fazendo o contrário. A inércia é o meu ato principal. Há histórias tão verdadeiras que às vezes parece que são inventadas. O artista é um erro da natureza. Beethoven foi um erro. Perfeito. A terapia literária consiste em desarrumar a linguagem a ponto que ela expresse os nossos mais fundos desejos. Eu quero a palavra que sirva na boca dos passarinhos. Por pudor, sou impuro. Eu não preciso do fim para chegar. De tudo haveria de ficar para nós um sentimento longínquo de coisa esquecida na terra, como um lápis numa península. O lugar onde eu estou, já fui embora. Nós vimos que para o Manuel de Barros a poesia é uma forma de não fazer nada. Então, indiretamente, o poeta faz muita coisa. Nós sabemos que nesse poema ele discute coisas essenciais, tanto para a emoção quanto para a relação do ser com aquilo que lhe é exterior. Mas ele diz pontualmente, em vários momentos do poema, que fazer poesia é não fazer nada, é não estar a serviço de uma utilidade. Nós percebemos que a complexidade das funções da literatura vai além da leitura imediata de um texto e a determinação, logo em seguida, de para que serviu aquela leitura. As pessoas não dizem, então, simplesmente assim, por que, afinal de contas, se dedicaram à leitura de um romance ou à leitura de um poema. Na verdade, essa utilidade ela vai se manifestar ao longo de toda uma experiência. E se pensamos isso em relação a um poema de um poeta consagrado nacionalmente e até internacionalmente, como nós vamos determinar a função
ou mesmo a utilidade e o valor da existência de livros como, por exemplo, os romances de Paulo Coelho, ou a série de escritas, né, sobre Harry Potter, né, a série de livros Harry Potter, ou outras modalidades de escrita que muitas vezes aparecem no cenário editorial sem que a gente tenha de imediato um diagnóstico ou uma posição fechada sobre como esses livros são produzidos, onde eles circulam, com que direito eles circulam, quem define as regras para a sua circulação e para o seu reconhecimento em sociedade. Então, a partir de agora, nós vamos discutir as funções da teoria literária. A teoria literária existe justamente porque nós precisamos responder a algumas perguntas que a própria existência da literatura nos coloca. Quando nós nos deparamos com textos de bastante diversidade, como um poema do Manuel de Barros, ou o último romance do Cristóvão Tesa, ou o último livro da série Harry Potter, nós temos uma certa dificuldade em dizer, afinal de contas, todas essas composições têm o mesmo valor? Todas essas composições obedecem às mesmas regras de funcionamento? Elas circulam no mesmo universo literário? Tudo isso, afinal de contas, é literatura ou não é literatura? E se não é literatura, por que não é literatura? Né? Então, essa diferença entre os textos que estão ao nosso redor, elas só podem ser encaradas e especuladas, analisadas, a partir de conhecimentos teóricos bastante específicos. Essa teoria literária, ela vem sendo composta, assim como a literatura, há mais de 2000 anos. Né? Desde Aristóteles se tentam criar pequenas regras de realização literária que definem ou, de certa forma, determinam por que determinada obra não deve ser considerada literatura ou não deve pertencer ao cânone literário. A gente conhece as críticas feitas aos romances do Paulo Coelho. Né? A teoria literária, quando se debruça sobre a obra de um artista como Paulo Coelho, que compõe seus livros em série e vende esses livros com bastante, vamos dizer assim, em grandes quantidades, a teoria literária remonta ou retoma algumas regras de composição que parecem ser estranhas a esse tipo de livro. Né? E aí, em alguns momentos, a teoria literária vai arriscar dizer que isto não é literatura. Pois muito bem, mas a teoria literária também não é uma ciência exata e estável. Né? Nós temos estudos acadêmicos hoje em dia que se dedicam a escritas, né, não tão convencionais assim, como é o caso de Paulo Coelho ou da série de livros Harry Potter, e encontram nessas composições valores que a teoria literária reconhece e, portanto, essa ideia do valor é uma ideia que está em constante discussão. Quando nós temos um enfoque centrado, por exemplo, no público, o valor de uma composição literária vai ser medido, né, de forma muito diferenciada do que se levarmos em conta apenas as estratégias de composição do texto. Né? Então vemos que a teoria literária circula, pelo menos, por 3 grandes esferas de análise. A figura do autor e as condições de produção de uma obra, a própria obra, ou seja, a realidade textual dessa obra, e o público leitor. Né? A dimensão desse público, o modo como esse público recebe essa obra. Né? Então, na verdade, essas 3 esferas, esses 3 meios, né, em que a literatura, afinal de contas, existe, é produzida, é consumida, tudo isso vai ser matéria de reflexão para que a teoria literária possa dar condições para que em algum momento se possa fazer a crítica desse universo todo. As funções da crítica literária. A teoria literária, ela vai servir, de alguma forma, à crítica literária. Teoria e crítica literária caminham juntas. Os conhecimentos da teoria servirão de instrumentos para que a crítica literária possa fazer o julgamento de valor. A grande função da crítica literária, portanto, é dizer se esta obra é boa ou não. Agora, a grande diferença, né, entre a teoria e a crítica literária é que o discurso da teoria literária não pretende ser um julgamento de valor.
E a crítica literária, de antemão, ela já se anuncia como um julgamento. A crítica tem a obrigação de fazer a análise da obra e, simultaneamente ou posteriormente, dizer se essa obra tem valor ou não. Então nós vemos que quem estabelece, paralelo às outras instituições, o valor de uma obra literária é a crítica. Dizer que o romance Dom Casmurro, de Machado de Assis, é um grande romance da literatura brasileira, é uma função da crítica literária. E a crítica vem cumprindo essa função desde que o romance foi lançado. Então, quando um professor de literatura diz que o romance Dom Casmurro é um dos principais romances da literatura universal, ele não está dizendo isso sozinho. Ele diz isso a partir de uma reflexão que vem sendo feita por vários críticos literários ao longo do tempo, desde que esse romance apareceu. Então a literatura, individualizada em cada uma de suas composições, é o foco de atenção da crítica literária, que usa, para poder fazer esse julgamento, os conhecimentos da teoria literária. Então essa função de julgar vai ser exercida pela figura do crítico literário. As funções do crítico literário, elas se coadunam, então, com essa ideia de que toda obra merece uma atenção. Uma sociedade que tem uma crítica literária atuante, ela será capaz, por exemplo, de dizer com segurança quais são as obras que merecem ser lidas. Agora, nós vamos lembrar que não é só o crítico literário que cumpre esse papel. Dentro das escolas, dentro das universidades e mesmo na imprensa, nós temos várias vozes, de professores, de estudiosos, de jornalistas, de alguns especialistas, dizendo quais os livros que uma sociedade deve considerar, deve valorizar, quais os livros que devem estar presentes na escola, quais os livros que devem ser estudados na universidade. Então nós vemos que o crítico literário ele não fala sozinho. Dentro de uma sociedade, o crítico literário necessariamente ele vai ser amparado pelo discurso produzido dentro da universidade e também pelo discurso produzido dentro da escola. Então, o crítico vai dizer se esta literatura é boa ou não é boa, amparado também por uma produção de conhecimento que não é única e exclusivamente sua. Ele diz amparado por vozes que estão fora da sua prática individual. Em qualquer dessas frentes, na imprensa ou na universidade, o crítico literário vai produzindo um discurso que dá sustentação ao valor que uma obra recebe na sociedade. Nós temos aí um processo dinâmico, do qual participam pelo menos essas três instituições: a escola, a universidade e a imprensa. O crítico literário ele atuará em qualquer uma dessas frentes e a sua voz, afinal de contas, vai receber indiretamente o status de autoridade que essas instituições têm dentro da nossa sociedade. Então nós vimos que ao longo da história a literatura tem preocupado tanto teóricos quanto críticos. E cada linha teórica que se dedica a estabelecer as regras de funcionamento da literatura, ela vai se compondo de acordo com visões de mundo que podem ser muito diferentes, com perspectivas históricas, com contextos históricos também muito específicos, mas a grande preocupação da teoria literária e da crítica literária é dizer, afinal de contas, o que é a literatura e para que serve a literatura. É nesse sentido que nós discutimos aqui. Como nós falamos bastante hoje sobre o mundo grego, seria interessante que, para ilustrar e até para aprofundar algumas ideias mencionadas aqui, vocês assistissem o filme Troia, do Wolfgang Peterson. Um filme que tem o Brad Pitt no papel do Aquiles, um filme muito famoso, que o ano passado pelo menos circulou bastante. Então nós vemos que nesse filme em particular, nós teremos uma visão de qual é o universo clássico. Quais são os valores morais que circulam nesse universo e são valores que as tragédias clássicas vão reproduzir também. Uma outra referência de estudos que vale a pena a gente marcar aqui é a arte poética de Aristóteles. Todos nós falamos de Aristóteles, falamos dos seus conceitos fundamentais e às vezes nós esquecemos que
tudo aquilo que Aristóteles disse, ou pelo menos uma boa parte daquilo que ele disse, está organizada numa publicação disponível, né, que se intitula Arte Poética, né, e que vai servir para a gente ver em loco, né, quais são os conceitos mais importantes de Aristóteles sobre a literatura. Muito obrigada.